Olá, graça e paz a todos. Então, comunismo ou capitalismo? O que será que a Bíblia ensina? Bom, a Bíblia não ensina um sistema econômico técnico, mas ela nos ensina princípios obrigatórios que moldam a sociedade. E esses princípios não são neutros, como nós vamos ver. Por exemplo, logo de início, em Gênesis capítulo 2:15, diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Assim que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, Deus colocou o homem para trabalhar. Não deixou que o homem ficasse ocioso, mas o colocou para trabalhar, porque isto é bom. Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerá o pão, até que tornes a terra. Então, mesmo depois da queda, a ordem permanece. Trabalhe. 2 Tessalonicenses 3,10, aqui Paulo é enfático. Provavelmente Paulo estava combatendo aqueles cristãos, irmãos ali que estavam em comunidade, vivendo à custa de outros, sem trabalhar. Então ele diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Agora, viver à custa do seu próximo, de maneira nenhuma. Né? Então aqui Paulo não poupa palavras, ele é enfático. Efésios 4:28 diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, primeiro, faça o que é bom, trabalhe, né, para que você tenha com o que comer. Aí, então, você pode acudir o necessitado. Então, tudo deve partir do próprio esforço. 1 Tessalonicenses 4:11-12 diz, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, para que não necessiteis de coisa alguma. Então, aqui mais uma vez nós vemos Paulo, né, enfatizando a necessidade do trabalho. Nós vemos também que a Bíblia protege a propriedade privada. Êxodo 20:15 diz, não furtarás. Ou seja, ninguém tem o direito de se apropriar da propriedade alheia. Né? Então, isso fica claro aqui na palavra de Deus. Mas não só isso. No versículo 17 diz, não cobiçarás. Ou seja, nem devemos sequer desejar aquilo que é do outro. Cada um fique satisfeito com o que tem e se quer ter mais, trabalhe para isso. Mas não fique cobiçando a propriedade do próximo, os bens do próximo, a família do próximo, né? Não faça isso. Trabalhe para ter você mesmo as coisas que você quer ter. Então, nós vemos aqui também o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que ele, sendo apóstolo, poderia se valer desse cargo para viver às custas da comunidade. Ele diz, vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Mais uma vez, Paulo enfatiza que as mãos dele proveram a própria necessidade dele, em primeiro lugar, e depois a dos necessitados. Ou seja, cada um cuide de si mesmo e também de ajudar o próximo através do próprio esforço. Nós vemos também aqui que esse princípio de generosidade que a Bíblia nos mostra é um princípio voluntário e jamais coercitivo. 2 Coríntios 9:7 diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, deve ser totalmente voluntário. Se você não tem um coração generoso, ore a Deus, peça para ter um coração generoso, porque isso é bom e agradável diante de Deus.
O cristão deve ter um coração generoso. E por último, eu selecionei aqui um versículo que é brilhante. Em Provérbios 6, versículo 6 e 8, que diz assim: para o ocioso que não quer trabalhar, né? Diz assim: vai ter com a formiga. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o mantimento. Então, as formigas, elas são diligentes e organizadas, elas ajuntam o mantimento e nos períodos de escassez, elas podem produzir o seu pão, não lhe falta comida. Então, as formigas são um grande exemplo para aqueles que não querem trabalhar, né? Então, aqui diz, vai ter com a formiga, né? Fantástico. A palavra de Deus nos instrui em todas as coisas, né? E espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? E até o próximo vídeo. Deus abençoe.